Olá! Hoje você vai aprender a maior aula sobre fé, o que é a fé. Eu duvido que você uma vez já ouviu falar sobre fé como você vai ouvir agora. Então senta aí, pega um papel, pega uma caneta, fica comigo até o final, porque você vai entender tudo sobre a fé autêntica, a fé verdadeira. Que Deus te abençoe. Eu prometi para vocês a mensagem de domingo à noite, que nós estávamos com um probleminha na internet, e hoje eu vou trazer para vocês então a introdução do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Nós vamos entrar um pouco na mente do escritor, porque isso que é importante. O que o escritor estava pensando quando ele escreveu essa carta, o que estava na mente dele, o que ele quis, e hoje eu quero já começar lendo, e eu quero pedir para você ficar comigo até o fim, porque é uma aula muito importante. Não é? E eu quero começar mostrando aqui o primeiro slide para vocês, de Hebreus 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. E aparentemente isso aqui é uma contradição. Aparentemente uma contradição. Porque ter certeza, esperar, estar convicto de fatos que não se veem. Então em Hebreus ele tem isso. Na NVI, né, que é uma linguagem internacional, está escrito dessa forma: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. E aí nós temos aqui algo importante: o que de fato, o que está escrito nesse primeiro versículo dessa carta. A fé é a certeza de que a nossa esperança se tornará realidade. E estar convicto das coisas que não enxergamos, ainda não enxergamos com o olho. E na realidade é isso aqui: quando eu creio sem ver, eu provo, dou veracidade àquilo que eu espero ter alcançado. Muito bem. O que é importante para nós hoje? A coisa mais importante é saber que neste texto o tema central é a fé. A fé cujo conteúdo, a base, foi ensinado em todos os capítulos anteriores, do capítulo 1 ao capítulo 10, assim como em toda a Escritura, apontando para o amor, para a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E, em primeiro lugar, então, se trata da fé dos antigos, porque é isso que está no seu versículo 2. Ele fala: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Cujo nesse capítulo está escrito o testemunho da fé que eles tiveram. Em segundo e último lugar, trata também da nossa fé, da sua fé, da minha fé, a fé que é a capacidade que vem de Deus sobre todos que o receberam. E todas as pessoas podem ter essa fé. Ela é para todas as pessoas. E a fé é, em primeira instância, dar veracidade, afirmar sendo verdade o que se ouviu. E em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, deixa eu colocar para você aqui, Romanos 10, 17, olha o que a Bíblia fala. É importante a gente saber aqui que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé é gerada em nossos corações pela força da mensagem que vem de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, Efésios 2, 8, olha o que ele fala aqui em Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra dom, no original, doron, significa presente, é dádiva de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, então mesmo carta de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós,
é dom de Deus, e o versículo 9 ele completa falando não de obras para que ninguém se glorie. Então o segredo não está apenas no ouvir, mas na compreensão, no gnosis, conhecimento, e no receber do coração. Então, o nosso comportamento a partir desse momento vai indicar se a manifestação da fé alcançou o seu objetivo. Então, assim eu posso ouvir a palavra de Deus e me submeter a Deus, ou seja, eu ouço, eu vou ouvir estando sob a autoridade de Deus. Então, o nosso coração está disposto a obedecer o Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, fala por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Veja, isso aqui é muito importante. Essa expressão, obediência por fé. E nós vamos encontrar isso mais uma vez no final do livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 25. Para aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé. Isso aqui para nós é muito importante, essa expressão. Essa expressão é muito importante. Se você olhar o que é obediência por fé. Então, aqui nesses dois textos, nós lemos, esses dois versos, nós encontramos essa expressão obediência por fé. E no grego, eis ipakun pisteos. Ipakun é a junção de duas palavras. É isso. Ipakun é a junção de duas palavras. É hipo, que é se submeter, estar debaixo, estar sob. Acu é ouvir. E pistes é fé. Então, aqui a vida cristã começa no ensino dessa palavra. A vida cristã cresce na medida em que se enxerga, que se interpreta a verdade, que é vinda de Deus, assim, quando você se submete. Então é se submeter a ela. E isso não impede que nós julguemos e façamos as nossas escolhas. Existe a possibilidade de você assimilar e existe a possibilidade de você rejeitar a palavra de Deus. E quando alguém decide não acreditar na verdade do Evangelho, é uma escolha que ela fez. Mas para nós, isso pode ser uma proteção. Porque hoje, na mídia social, se espalha tanta confusão, tanta mentira a respeito de Deus, e a fé gerada por esses é bem diferente do que a fé que vem de Deus. Então nós precisamos entender que a fé vem de Deus. E nós podemos abrir e fechar o coração para aquilo que nós ouvimos e naquilo que nós enxergamos. Então muitos abrem o coração mediante provas. É o famoso ver para crer. Eles querem uma segurança. Antes de tomar a decisão, eles querem crer, mas eles precisam saber no que vão crer. E assim você aprende a não acreditar em tudo que ouve. Eles precisam averiguar o que se está sendo mostrado, se realmente as coisas conferem. Então as pessoas deixaram de ser ingênuas, e principalmente quem já passou por enganos e por dificuldades, elas vão se proteger dessa forma. Esperar, como está dizendo, né, que a fé é a esperança, para ver se pode confiar em alguém, é a atitude da maioria. Agora, a Bíblia nos fala algo importante. Se a gente voltar lá para o texto básico, Hebreus 11, versículo 1, o que está sendo dito aqui, ele ensina que primeiro nós devemos crer. A fé. Então, a fé, ela vem antes da certeza e das coisas que se esperam, da convicção. A fé gera a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se enxergam. E se você ler o restante do capítulo, você vai entender que isso é preciso, porque não é um sinal de imaturidade. Você crer o que eu estou falando agora,
Você vai entender que todos obtiveram um bom testemunho, como está no verso 2, os antigos tiveram um bom testemunho. Então, o melhor é você crer na palavra de Deus. Agora, isso não é um ato de infantilidade, mas de pessoas maduras que fazem a escolha consciente. E o escritor aqui, ele vai esclarecer o restante desse capítulo na história dos antigos. Essas pessoas que foram mencionadas aqui viveram intensivamente e experimentaram nas próprias vidas. E por meio da fé, eles fizeram tudo isso. Pela fé, eles alcançaram a certeza e experimentaram todas essas maravilhas. Eles se dirigiram por fé ao único Deus verdadeiro. Então, manter a atenção e os olhos fitos no Senhor é até uma ordem que é dada aqui no capítulo 12. Se você olhar no Hebreus capítulo 12, ele fala exatamente isso. Né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, que são exatamente as testemunhas do capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, e aí ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então se trata de uma vida pela e por meio da fé. E Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, então se você for comigo para Abacuque, no capítulo, Abacuque capítulo 2, no versículo 4, a parte B, ele fala que o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. E Paulo, ele afirma isso no primeiro capítulo de Romanos. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ele fala que o justo viverá por fé, citando Abacuque. Mas seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o justo vai viver pela fé. E o que é esse viver pela fé? O que é isso, viver pela fé? Então, isso aqui, meus irmãos, você precisa entender. Viver pela fé é insistir, é todas as vezes aceitar o que Deus diz, aquilo que Ele vai te mostrando, o que vai sendo revelado aos olhos espirituais. Isso que é viver pela fé. E por consequência, decide ouvir e obedecer. A fé não é um passo no escuro, mas a fé é um passo na luz, aquilo que você recebeu do Senhor. E se você olhar aqui no que eu tenho para te mostrar, qual é o objetivo da fé? O objetivo de viver pela fé, a fé só tem um objetivo. Só tem um objetivo. Então, eu queria que você repetisse comigo. A fé só tem um objetivo. A vida pela fé só tem um objetivo, que é conhecer a Deus melhor. Por que você tem que ter fé? Para conhecer a Deus melhor, na sua intimidade. Não é receber coisas materiais, como as pessoas estão falando, nem bênçãos, ainda que sejam celestiais. Só tem um objetivo. A vida da fé só tem um objetivo, que é conhecer a Deus melhor. Por quê? Porque a fé, ela gera uma intimidade com Deus. Deixa eu voltar para o nosso texto base, 11:1. A fé, ela gera uma intimidade com Deus e uma segurança, uma certeza em Deus. É isso que é a fé, uma segurança, uma certeza em Deus. Então, na realidade, a fé gera intimidade, segurança, certeza. E o que fizeram com a fé no meio evangélico é muito do diabo, porque você está focado nas coisas que você precisa aqui nessa terra. A fé é para uma cura, a fé é para pagar uma conta, a fé é tudo para você se alimentar aqui na face dessa terra. Mas a fé autêntica não gira em torno, porque o escritor não escreveu isso. Se você olhar o que o escritor escreveu, você vai entender que, de fato, ele escreveu muita coisa sobre a religiosidade, a religião judaica, e muita coisa sobre Jesus, e ele vai mostrar aqui que a fé tem a ver com o que ele disse a respeito de Jesus e da ação salvadora de Deus. Então a fé
ela tem a ver com as coisas de Deus. E nisso todas as carências, todas as necessidades, toda a nossa vida estará satisfeita. O homem só vai ter força para obedecer por fé se ele completar no relacionamento íntimo com o Senhor. Então a fé gera amor, a fé gera confiança. E com isso, cada dia que passa, nós seremos mais íntimos. Se tem uma pessoa que é digna da nossa fé, em quem você pode confiar em todos os tempos, é o nosso Deus e o nosso Pai. Então Deus é o Criador, Ele que nos formou, Ele que nos amou e que na totalidade Ele é bom, cheio de luz, cheio de vida, Ele é verdadeiro, Ele é justo, quem tem o melhor para a humanidade, e isso sempre foi assim e sempre permanecerá assim. Quando Tiago escreve no capítulo 1, no versículo 17, então Tiago no capítulo 1, no versículo 17, ele fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, todo presente de Deus, toda dádiva, todo benefício, todo dom perfeito são lá do alto, não são da terra, são do alto. Então veja que as nossas bênçãos, elas não são necessariamente todos os nossos problemas resolvidos, ou a nossa situação aqui financeira, ou amorosa, ou etc. Não, ele está dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá de cima. Então, da onde? De Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva vem de cima. Então, toda a palavra de Deus é verdadeiro e nele não há promessa falsa. Ele lança fora a incerteza, ele lança fora o medo, o amor lança fora todo medo. O nosso Deus é totalmente confiável. Amém? Então, se você olhar em Isaías, no capítulo 55, esse versículo tem algo muito bacana para você ler. Olha que aqui, assim será que a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então é a vontade de Deus. Esse é o nosso Deus, que tem um plano eterno para a nossa vida, que Ele já preparou e nos convida para entrar no mundo espiritual, que com olhos terrenos você não enxerga, por isso que é a convicção de fatos que não se veem, mas que existe. E nas promessas Ele quer nos dar segurança para entender o resultado da nossa vida, nos dando segurança na sua palavra. A segurança e a convicção da fé é entender que o Senhor é Javé. O Senhor é Javé. Deus sempre presente. O Senhor é Javé. Ele é o eterno. Ele é o único. Ninguém é como Ele. E tudo isso é necessário para que você e eu possamos conhecê-lo na sua plenitude. Por meio deste conhecimento, eu passo a confiar, passo a enxergar, e o resultado disso é que no nosso interior, a cada dia que passa, a cada dia que passamos a nos parecer com a imagem daquele que nos criou no início. Quando ele disse em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 26, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, ele diz, passamos o homem à nossa imagem. Então, conforme a nossa imagem. E Paulo, ele completa isso em Efésios, no capítulo 4, então vê que a Bíblia toda fecha. No capítulo 4, no versículo 22, no sentido de que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e aqui vem, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, a imagem que Deus nos criou no início é em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, quando a nossa fé de Hebreus 1, deixa eu voltar aqui para Hebreus 1, quando a nossa fé de Hebreus 1, me perdendo um pouquinho aqui, 11, versículo 1, quando a nossa fé de Hebreus 11, versículo 1 se tornar realidade, então eu vou entender esse verso melhor.
Isaías 55, versículo 11, Isaías 55, versículo 11, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Então, quando nós cremos no que Deus falou, então ele se abrirá uma realidade diante dos nossos olhos, de coisas que o homem natural ele não consegue enxergar. Por isso que se você é um cidadão terreno, se os seus pés, seus olhos estão só para essa terra, você é infeliz. Porque você nunca vai entender, você nunca vai compreender. Os homens conseguem entender por parte, né? O conceito de Deus na natureza está escancarado, e o que falta para o homem é o que nós recebemos, um objetivo, um alvo. Nós recebemos um sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Os nossos dias não são vazios, nem a nossa alma seca. Então existe em nós um espírito vivificante. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 45, 1 Coríntios 15, 45, fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, nós temos aqui um espírito vivificante. Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Então, nós, pela fé, estamos nesse último Adão. Nós não estamos mais no primeiro. Então, vivemos hoje o presente e nos nossos corações, as nossas mentes está gravado o amanhã, o futuro, o plano de Deus para a humanidade. Eu passo a entender desde a criação até a eternidade. Então, o entendimento, a clareza, a vida com Deus se tornaram uma rocha firme, uma pedra fundamental, um firme fundamento. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, vai falar sobre isso, sobre esse firme fundamento. Ele fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E Isaías 28, versículo 16, Isaías 28, 16, ainda tem uma coisa mais marcante. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião. Sião aqui é a igreja, é o símbolo da igreja. Eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa e pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Isso. Então você não vai ficar com medo, você não tem nada o que fazer. Efésios 2, voltando para Efésios 2, versículo 20, que é o versículo que todo mundo lê e tira do contexto. Você tira do contexto. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o segredo para a nossa vida de fé é todos os dias se lembrar dessas coisas, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O escritor de Hebreus conhece essas coisas. Ele mesmo vivia essa fé. Por isso ele escreveu. Pela sua própria fé, o escritor conseguiu segurança nas promessas que ele mesmo esperava. É sim, por causa da sua própria fé, o escritor de Hebreus, ele é capaz de dizer isso aqui. Então, ele no seu interior, na sua mente, tinha uma só certeza de que todas as promessas se cumpririam. E por meio da intimidade com Deus, ele se convenceu de fato em coisas que com os olhos terrenos não se enxergava, mas que depois de ser esclarecido, entendeu que existiam. Então os olhos espirituais foram abertos e a prova foi dada. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver que ele escreveu tudo sobre Jesus. Ele escreveu tudo, a supremacia de Cristo, essa rocha, essa pedra angular, essa pedra fundamental. Então não dá para falar de fé se você não ler a carta toda. Tem muita gente que arranca esse versículo do contexto, aplicando em coisas terrenas, mas nós temos que respeitar essa carta. O escritor começou defendendo Jesus superior a toda religiosidade, a todos os costumes,
a toda a tradição judaica e mostrou que pela fé é que se é salvo. Então não dá para falar de fé se você não entender tudo que foi escrito nessa carta. Se você não entender a magnificência de Jesus sobre tudo e sobre todos, então se você não deu oportunidade merecida a Jesus, então nunca vai entender o que fala aqui nesse texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 11, versículo 1 e 2. Então o escritor dessa carta, ele não precisava de prova nenhuma mais. Ele estava totalmente convicto da fidelidade de Deus em Jesus Cristo, seu Filho. E nós usamos esse texto para defender coisas insignificantes. Não lemos a carta toda e queremos ter a mesma fé do escritor. Se você quer ter a fé, se você quer ter certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, não dá para fazer isso fora de Jesus. Qualquer outra tentativa vai ser altamente frustrante. Não dá para falar de fé se não tivermos o mesmo entendimento. E quando você lê essa carta, você vai entender a busca de anos, o estudo minucioso do escrito. Nós devemos entender que o escritor apresentou na sua carta a revelação do plano eterno de Deus, Jesus, o Filho amado. A fé não pode estar baseada em outra coisa, em outra pessoa, só em Jesus. E o que nos une ao Pai é a nossa unidade no entendimento da pessoa do Senhor Jesus. Quando você lê a carta, você entende que o escritor teve de fato um encontro com Jesus e que esse encontro resultou numa fé autêntica, numa abertura de mente. Mas quando nós falamos que nós temos que ter um encontro com Jesus, quando o crente fala que teve um encontro com Jesus na sua vida, ele quer dizer que ele foi esclarecido. Os meus olhos se abriram, o meu entendimento foi aberto para as coisas de Deus. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, por exemplo. Jesus tem que ensinar a cada um de nós. Tudo a respeito do Pai, do reino celestial, vem de Jesus. Se esse escritor teve a capacidade de, depois de uma explicação da soberania de Cristo, poder dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, então ele escreveu com entendimento de causa. E ele agora sabe quem é Deus. Ele viu Jesus, a imagem pura, o ser da pessoa do Pai. Por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. E para o escritor, Jesus, como sumo sacerdote, ele abriu um caminho para o Pai. O Santo dos Santos foi aberto por meio de Jesus. E tudo que ele viu, de Jesus, foi o suficiente para escrever o verso 1 e 2 deste capítulo, conforme nós estamos aqui com ele aberto. Então, Hebreus 11, 1 a 2, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E quando isso foi escrito, divinamente inspirado, o escritor nos fez um favor. Então, nós devemos uma gratidão ao escritor dessa carta, porque ele tentou, e quem sabe nessa aula, você foi despertado, ele conseguiu despertar você. Ele quer levantar os seus olhos para enxergar o que vem de cima do Pai das Luzes. Ele aponta o caminho espiritual para todos nós aqui, e se ele pudesse te falar alguma coisa hoje, pessoalmente, talvez ele diria, vocês têm que ter noção da força da fé que vocês têm. Entendo que essa fé é dom de Deus aplicado em nossos corações. Agora vão aprender e entender o qual forte é esta fé, que ele proporciona de força e autoridade para enfrentar as atrocidades, as dificuldades da sua vida hoje. Aqui na vida terrena, ele nos proporciona força, coragem, capacidade, não é destreza. Então, você entendendo isso, você tem uma arma poderosa que te coloca de pé, mesmo em meio aos obstáculos, em meio às dores que você está vivendo hoje, às perseguições, ao sofrimento. Então não perca tempo olhando para tudo isso, mas levante a sua cabeça e entenda que sobre você está a maior bênção que o homem pode alcançar, de ter sido feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, no capítulo 1, versículo 12. Se hoje você é filho e está debaixo das promessas,
de fatos que se esperam, e por isso que você vai levantar agora e vai continuar a andar com Deus. Nada e ninguém pode tirar você do amor de Deus, como Paulo escreveu. Eu quero ler com vocês em Romanos, no capítulo 8, Romanos no capítulo 8, no versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quem entendeu o escritor da carta de Hebreus vive uma fé autêntica como essa, se imunizou, se esconde, se fortalece nesses nossos dias. A fé em Jesus é para você hoje. Essa fé te dará certeza das coisas pelas promessas de Deus, aquilo que você pode esperar, aquilo que Ele vai te dar, né? Aquilo que Ele vai fazer por você, aquilo que Ele prometeu. É isso. Então, na realidade, é isso. Se você crer no Senhor, a nossa certeza não está nas coisas que nós pensamos ou que esperamos de nós mesmos. Não. Ela está baseada na palavra e na promessa de Deus. Então, entenda. Não são as palavras nem as promessas, mas é Deus, é em Deus que nós esperamos. E Deus falou de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala em Jesus. Em Deus, nele estaremos seguros. E isso é uma realidade para todos que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus não somente morreu e ressuscitou, nem somente subiu ao céu, mas hoje mostra a cada um de nós que ele nos ama. O amor de Deus é reforçado em Jesus todos os dias. Deus quer te mostrar o quanto Ele te ama e quais são os planos dele. E confiar nos planos de Deus é abrir mão, às vezes, dos nossos próprios planos. E confiar que seremos levados por Ele, caminhando nessa vida dia a dia. E no final, quando você olhar para trás, o rastro dos seus pés, verá que todos os dias o Senhor te amou, te guiou e te guardou. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus abriu o caminho da fé. Ele quer continuar a guiar passo a passo. E a finalidade é te trazer ao Pai no seu reino. Então hoje, abrace com força a mensagem da cruz, onde ouvimos falar de salvação, de perdão de pecados, de restauração. E ao ouvir Jesus, leve a sério, peça para Deus voltar novamente no seu único amor. Se você abandonou o primeiro amor, entenda, não existe outro amor. O amor ágape é o único e verdadeiro amor. Então abraça agora o amor de Deus. O amor te dá garantia, te dá uma fé autêntica. Quer ter fé? Quer crer nessas coisas? Então só existe uma forma de viver na plenitude da fé, conhecer e amar Jesus. E se conhecer e amar Jesus precisa ler o texto completo da carta aos Hebreus, ele não tem que ser superior a tudo que o escritor disse, mas se você entender nessa noite que Jesus é superior, que é a expressão máxima de Deus, deixa ele agora ser superior na sua vida, não somente no texto, mas na sua vida, nas suas escolhas, aos seus sentimentos, aos seus achismos, aos seus negócios. Tudo o que você faz aqui na terra, Jesus tem que ser superior. E aqui neste mundo, você vai passar, né, muita coisa, mas na eternidade, para onde você vai, somente os que deram a Jesus a superioridade, crendo na sua promessa, vivendo a fé na sua plenitude, são eles que vão reinar. Em Hebreus 11, 1 e 2, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos tiveram um bom testemunho. Bom, agora eu quero terminar e dizendo para você que eu te ensinei a maior aula sobre fé. A maior aula sobre entender o que é a fé. Então não perca a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Né? Foi muito bom estar com vocês aqui, poder ensinar essa lição. E eu espero que você tenha entendido que a maior aula
sobre fé foi dado para você agora. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.